estudo sobre as duas cabras, né? Que na verdade são dois bodes, né? E vimos que, na verdade, a palavra serve para bode e peludo. E fizemos uma ligação com Esaú e Peludo, com também Nabucodonosor, não é, que também ficou peludo, e fomos ver que isso não tem nada a ver com sacrifício animal, partimos para outras partes e falamos sobre que Deus não aceita o sacrifício animal, enfim. E aí, né, a ideia era descortinar essa questão de quais são esses dois bodes, né? Enfim, lógico que para isso a gente estudou, não foi números 16. Não me falha a memória, o Vaikra 16. Vamos ver aqui agora. Eu acho que é Vaikra 16. Deixa eu ver aqui. Onde está essa festa, né? Aí em Vaikra 23 vão estar todas as festas já ali sendo definidas. Então é isso mesmo, Harei Moti, após a morte dos filhos de Aharon, enfim. E aí a gente está vendo os segredos, né? A gente está vendo os segredos da Torá, porque a Torá é um livro de segredos, ela é um livro que não pode ser entendido literalmente. Os nossos sábios já falavam muito isso, né? Que a Torá não pode ser lida literalmente, nem pode ser estudada sem o auxílio de um moré cabalista que leve o aluno à compreensão da Torá, porque é extremamente perigoso, né? Perigoso. E a gente sabe que é perigoso, né? Porque a gente já passou por essas etapas, houveram sofrimentos, então é preciso realmente estar juntos, né? E juntos na questão de estarmos acordando de madrugada, todo mundo tem uma grande importância, não é? Mesmo aqueles. Sempre na aula vai ter que ter um conectado, o outro vai estar desconectado, é assim mesmo, funciona, sabe? Sempre vai ter que ter alguém ali que vai estar desconectado, porque faz parte da questão da Kabbalah, não é? Que essa pessoa esteja desconectada, duas pessoas, o resto está conectado, isso é normal, tá bom? Mas isso não significa que essa pessoa deva desistir, etc. Isso faz parte de todo o pacote. Pois bem, a gente viu lá que, né, a gente já viu essa questão aqui várias vezes. Eu só vou focar aqui para a gente entender alguns pontinhos, né, em relação a Kabbalah. Eu acredito que é extremamente importante para nós e para vocês, principalmente os alunos iniciantes, entenderem, né? Ó, aqui nós temos a Harei Moti Shenei Benei Haharon, ou seja, mesma frase que nós temos aqui no início de Harei Moti. Né? Tá aqui, ó, a Harei Moti, a segunda frase, vai da B Adonai El Moshe, a Harei Moti Shenei Benei Haharon. Essa frase que tem lá, essa pequena frase. Então, quando a gente pega essa frase, e está aqui, ó, Harei Moti, foi depois da morte dos filhos de Aharon, né? Ou seja, eles morreram por Yom Kippur. Só que a gente tem percebido que eles foram sacrificados, mas eles, na verdade, não são entidades humanas, é um sistema interno da humanidade, né? Então, o que acontece? A gente vai tirar os segredos aqui desse versículo, porque existem segredos. Então, veja, a primeira letra aqui em cima, a gente passou a mesma frase para baixo, né? E a gente vai pegar aqui em azul, é a mesma frase que está em cima, ó, Aleph, Mem, Shin. Então, nós temos aqui exatamente as três letras que estão ligando as sefirotes horizontais na árvore sefirote. Aleph, Mem e Shin, tá vendo? Então, veja como a Harei Moti, aqui isso nós chamamos de Roshei Tevot, né? E temos aqui exatamente as letras que formam nosso sistema de letras mães da Torá, sendo Aleph o ar, o Mem a água e o Shin o fogo, tá vendo?
Então, não está falando da morte dos filhos de Aarão, está falando da árvore sefirot. Quando nós pegamos aqui o finalzinho, está vendo aqui em verde, o finalzinho das palavras Shené, que é dois, Benei, Aharon, filhos de Aharon, nós temos um Yud mais um Nun final. E aí veja que interessante, né? Pegamos o Roshei Tevot e deu a árvore sefirótica. Agora pegamos a palavra e vai dar exatamente por que eles falaram que eles morreram embriagados, não é? Não tem nada que ver, não é? A gente viu isso esses dias. O vinho lá da coluna esquerda de Binar, lembra? Que é o Hassadim, não é? O pão que está do lado direito, do lado de Binar, é o Rimá. Então, esse vinho que está falando aqui, tá vendo? Ó, é o vinho que eles beberam. Luzes de Or, Hassadim. Por isso que eles ficaram tão encantados e morreram, tiveram um beijo santo, veja, e que ficaram tão encantados que se desprenderam dos seus corpos. Enfim, então é por causa disso. Esse é o vinho que eles beberam. E essa palavra Iaim, né, Iaim, que é uma das formas de falar vinho na Torá, ela tem 10 mais 50, 70, que é, na verdade, na palavra vinho que tem esse valor que é, na verdade, a palavra sod, segredo. Veja, como que a gente descobriria isso aqui se a gente não tivesse os segredos da Torá? Se os sábios não deixassem esse ensinamento, levaríamos tudo no literal. Então, veja, sod é segredo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso significa o quê, gente? Que sem esse sod, não é? A gente estaria perdido. Continuaríamos achando que Deus matou eles lá na tenda, no dia que eles foram encontrar com o Eterno, né? Quando você chega no livro lá no livro que fala lá em Bar Midbar, né? Ali no 25, fala que Pinhas, ele recebeu um pacto de Shalom, não é? Então, ele recebe esse pacto de Shalom e ele tem um probleminha ali para resolver, não é? Então, o que acontece? Ele tem lá na palavra Shalom, nesse caso, né? Nessa palavra Shalom, assim que se escreve, olha. Aí, deixa eu acertar minha mãozinha aqui. Então, a palavra Shalom, Shin, Lamed, Vav, Vav e Mem final. Então, esse Shalom ele tem muito na Torá. Então, esse Mem final aqui. Só que quando você pega lá esse Shalom, né, esse Vav aqui ele vai ser cortado, olha. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Então, esse Vav aqui, ó, que ficou bem torto, né, gente? Deixa eu consertar esse Vav aqui, olha. Então, esse Vav aqui, ele vai ser cortado, não lâmide. Lâmide não é cortado. Então, veja, a gente tem um lâmide, e aí a gente vai ter, lá nesse versículo, na Torá, ela tem muito disso, né? Tem muitas letras cortadas, etc. Então, ó, esse Vav, ele é cortado. Um significa Nadav e Avihu que me entraram no corpo né, de Pinhas. Mas, na verdade, se você para pensar, aqui eu tenho 3 sefirotes, tá vendo? Hesed, Gevurah e Tiferet. E, deixa eu refazer aqui, ó, 3 sefirotes,
E aqui abaixo eu tenho mais 6 sefirotes. Por que eu sei disso? Por conta de que está me tendo Gimel aqui, Gimel aqui. Aquele mesmo Gimel, quando a gente fala do pulmão, lá no nosso shiur, né, a gente usa algumas figuras humanas, etc., a gente tem que saber entender essas metáforas, né? Muitos alunos a gente bota, ó, a luz entra através da ferida. Aí a pessoa fica, poxa, mas como que será isso, né? Então eu vou me machucar, ter um corte, aí vou botar uma luz dentro do corte? Não, a ferida são as correções, não é? Nós recebemos correções, as correções elas são, né? Todas elas são ali bem exatas, e através dessas correções nós nos corrigimos. Se não fossem as correções, nós não iríamos nos corrigir, então não é literal, né? Veja, a mesma coisa é o que acontece aqui na questão do toque do chofar, né? Veja, Gimel num pulmão, Gimel no outro. Por quê? Ó, aqui nós sopramos, tá vendo? Na verdade, são os dois lados da árvore sefirótica, onde a gente tem 3 sefirotes de um lado e 3 sefirotes do outro, tá vendo? A parte central aqui é o chofar, da onde sai o grito, tá vendo? Da onde sai o choro, de onde sai a coisa. Mas isso também não é literal, não é, a ideia não é soprar um chofar. Isso já passou, a gente já descodificou que não é isso, entendeu? Esse chofar que a gente pensa, ele era um chofar para antes, sabe? Agora não tem mais sentido tocar o chofar. Você sabe já que não é original aqui tocar esse chofar. Não é isso, não é isso. E tem que se entender essas coisas. E tem que, devagarzinho, vai se saindo da metáfora, ok? Então, veja, as metáforas, elas são, né, para ensinar a gente essas questões. Aqui mesmo, dentro desse pulmão, eu tenho, não é a árvore sefirótica, vamos ver aqui, que é a parte central, a parte direita e esquerda. Veja, tem que se... tem que perguntar realmente, né? Sem perguntar não entende, mas veja, é assim mesmo, é um livro de perguntas. Então, a gente, quando está botando uma imagem, uma frase, às vezes, mesmo que não parece judaica, que não foi algum judeu que falou, a gente está mostrando para vocês aqui, ó, exatamente, tá vendo? Ó, 3 sefirotes, uma de um lado, outra do outro, e aqui sai exatamente o fôlego, tá bom? Era isso que eu queria trazer início para vocês, para a gente fortalecer mais o que nós vamos estudar agora. 2 cabras. O velho sábio se pergunta por que Israel enviou 2 cabras para o sacrifício. Um para Azazel, não é? Ele diz ali, ó, um para Azazel, no deserto, e outro para o Eterno. O Rabi Shimon explica que o caluniador pensará, veja, ele pensará que comeu de sua refeição e não saberá da outra refeição alegre preparada pelo Eterno, aqueles que o amou. Mesmo quando Israel está no exílio, quando eles rezam, né, Malhut, sobe diante de Deus, toda Malhut, do Eterno, em Yom Kippur, e pede misericórdia para seus filhos. Então, o Eterno declara toda a sua vingança contra Edom. E o caluniador é removido do mundo, tá vendo? Não tem mais o caluniador. Ele não está mais, nesse dia ele não está mais, né? A gente viu, só dando uma paradinha aqui, gente, que a gente vai completando com vocês, todas nossas assertivas em relação ao que a Torá está falando, por que está falando e como está falando. Então, a gente para sempre no meio do texto para falar desse dia, não é? Então, esse dia, a gente está um pouquinho do assunto do Zorra ali nesse momento, mas isso também é um assunto de Zorra, e a gente vai para o livro de Iov. No livro de Iov, ele diz aqui que um lado negativo, né? Veja, ó, um dia os seres divinos apresentaram-se diante do Eterno e um era o adversário veio junto com ele. Veja, o próprio lado negativo estava lá com ele, né? Enfim, então veja só, é um sistema que o Boré colocou anual. Desse sistema anual que eu digo, a gente já viu o quê? Já descobrimos, né, gente? Eu fico sempre me repetindo para vocês saírem da questão da parte literalista da Torá.
literal da Torá. Então, é preciso entender realmente, é preciso se apegar realmente, é preciso abrir a mente. Veja, então, ano não existe. A gente viu que ano tem a mesma gematria de Sefirá, né? Então não é ano, são graus internos. E a palavra Hasatan, exatamente o que leva essa questão dos anos, ela tem uma gematria interessantíssima, não é? Porque ela leva exatamente a ideia do que acontece aqui, do que acontece realmente em relação a essa temporalidade no dia de Yom Kippur. Pois bem, então nós temos aqui o 5 do rei, o Shin é 300, e temos o 9 do Tete, e temos mais 50 do Num final. Logo, a palavra, né, Hasatan, Hashem repreenda, ele tem uma gematria, não é, de 300, né, veja só, 350 com 9, 359, com 5, 364. O dia, o ano, ele tem 364 dias. Então, nesse dia, não é, ele não pode te alcançar, porque é o único dia que é Yom Kippur, tá vendo? Então, você conta 364 dias, todos os dias você pode ser acusado. Mas aqui em Yom Kippur não pode. Aí a gente pensa assim, poxa, então somente no dia de Yom Kippur? Não, o dia que você alcança aquele sistema que nós falamos ontem, lembra? Que Binah, esse, esse planetinha aqui, ó, esse sistema chamado de Malhut, do mundo superior, ele se apega a Binah e se torna, fica do lado aqui de Binah. Ele sobe. E vimos ontem também, quando o nosso querido Abraham, ele estava contando, né? Hashem, se tiver 50 pessoas, né? Se tiver Binah, se tiver 45 pessoas, se tiver aqui Adão, no nome intermediário de quem vai ficar com gematria de 45, aí o Eterno foi falando que não, nem 40, nem 50, nem 45, ali chegou a menos, se tiver menos, aí eu salvo a cidade. Aí depois ele tinha começado também num 50, que também é a representação. Aí até que ele fala, ué, CAF, se tiver 20 também, eu salvo, ou seja, eu salvo. Mas se tiver 10 você salva também, salvo, mas não tinha 10. Quer dizer, as pessoas, toda a humanidade, elas não tinham alcançado aquele nível aqui acima, isso aqui. Porque até onde a divindade, na sua forma é mais pura, mesmo sendo intercalada, é até onde ela se alastra, tá vendo? Isso significa que o estudante de Cabala ele tem que saltar isso internamente, né, tudo que a gente está ensinando é na alma, para esse nível aqui. Daqui para cima ele tem salvação. Aqui, nos desejos desse mundo, ele não tem salvação. Por isso que a gente ontem pôde observar. Observamos também, olha, que 45, né, quer dizer, 50 mais 45, então veja só, às vezes dá uma bugadinha aqui, mas a gente conserta, não tem problema. Ó, 50, né, mais 45, veja, mais 30, que é o que ele chega depois ali no final. Então, veja, eu tenho 50 mais 45, mais 30, 125. Esses 125 são os 125 de degraus que tem que se subir, não é? E tem que se subir em relação até chegar aos 5 níveis da alma que está aqui. Então, 135. Sobrou, na nossa conta lá, sobrou 20,
porque ele perguntou sobre o 20, e ele também, e sobrou o 10, né? Sobrou o 10 aqui também, tá vendo? Lá na conta de Abraão, quando ele pede para salvar a cidade, também falta o 10. O que que significa aqui, gente? Significa 30, tá vendo? E 30 é o quê? 30 é a letra Lâmede, que é Yom Kippur, tá vendo? É muito bonito tudo isso, muito exato, né? Então, os 125 estudos da Torá. E aí, o que que é o 125? Só para a gente já tá voltando lá para o slide, tá bom? A gente só está dando uma navegada a mais com vocês. Vamos ver o que que é os 125. Provérbios. Opa, acho que eu errei aqui. Deixa eu botar cefaria. Vamos lá. Provérbios 6. O que que diz aqui? É muito bonito o que diz aqui, né? Olha só, para os estudantes da madrugada é maravilhoso. Ele começa aqui, deixa eu ver aqui. Ó, não durma seus olhos, né? El que tem Shená Leneira, Utenumá Leafafeira. Suas pupilas não dormem. Lembra? Olhos são o quê? Rimar, estudo, entendimento. Pupila é binar, não é? O gar de binar, as três sefirot superiores. Salve-se como um cervo da mão de um caçador. Lembra que a corça representa, né, a divindade, está lá, e etc. Esse caçador, tá vendo? Livra-se dele. Qual é o motivo de você livrar dele? Exatamente aqui, ó, não durma os seus olhos. Nem a pupila nem dorme. Cuide da sua reencarnação. Salve-se como um cervo, ó, tenha cuidado, um caçador, como um pássaro da mão do passarinheiro. Tá vendo? Termina em 91. Tudo isso que a gente está falando aqui está envolvendo, não é, forças espirituais. Ó, aí ele fala aqui, preguiçoso vão ter até a formiga, estude os seus caminhos e aprendam. E ele fala aqui, né, ó, o nome da formiga, Nemalá. Tá vendo? Formiga. Vamos pegar a formiga, né? O Eterno chama a pessoa de preguiçoso, por quê? Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos organizar aqui o nosso slide. Aqui, olha, vamos fazer aqui algumas letrinhas. Então, a gente apaga tudo aqui, ó, para ficar bem legal para vocês. Vamos deixar só aqui esse 125 aqui. E vamos pular a palavra formiga. Ó, preguiçoso vai ter com a formiga. A formiga é uma comunidade muito bem organizada, né? Existe uma rainha, a rainha tem os operários, enfim, é tudo uma organização, tem os guardas. E o que que acontece? Elas trabalham em prol, e, elas trabalham em prol, não é, de estarem ali numa comunidade, elas trabalham em prol da comunidade, é uma ajudando a outra, né? Quando uma acha algum alimento, o que que ela faz? Ela vai lá no seu formigueiro, chama as outras formigas, né? As formigas vêm atrás dela e ela pode, então, não é? Ir atrás das formiguinhas lá, todo mundo vai pegar a comida e levam para dentro do seu formigueiro, né? Ali vai ter um processo, né? Elas não comem a comida em si, elas têm um processo onde vai ter ali uma fermentação, aí surge ali uma névoazinha, não sei o nome aqui agora, branca, e aquela névoazinha é o que elas se alimentam, e alimentam todo o seu formigueiro. Elas trabalham em conjunto, tá vendo? Então, olha, o que que eu estava falando? Não, olha a formiga, olha quantas coisas a gente pode tirar daqui, né? Olhe para a formiga, elas trabalham em conjunto, elas trabalham em unidade, elas não trabalham uma separada da outra. E a palavra aqui é exatamente, não é? Ó, Nemalá. Nemalá
é o nome da formiga, gravem aí, Nemala. Agora a gente vai descobrir o segredo, o sode da formiga. Veja, a gente olha o Eterno, as pessoas pensam assim, ó como se lê a Torá errado. Veja como é a formiga, não sejam preguiçosas, elas acordam de manhã, etc. As pessoas fazem isso mesmo, acordam de manhã, vão o dia todo trabalhar, esquecem-se da Torá, não é? E as nossas argumentações nos afastam da Torá. Enfim, né? Deixamos de estudar a Torá por uma série de coisas. Veja, o Eterno está mandando a gente trabalhar em comunidade, ele está mandando a gente ter uma... Né? Eu não vejo nenhuma formiga, às vezes é até estranho você ver formigas sem parte dos seus membros e elas estão lá juntas, cada uma pega de um lado, quando a coisa é grande, e elas levam, todas elas levam para dentro do formigueiro. Enquanto aquilo ali não entra, elas não sossegam. E aí elas estão trabalhando em comunidade, elas vão alimentar os filhotes, a rainha e etc. E aqui nós temos a nossa palavra Nimalá. Então vamos ver aqui. A palavra formiga, a gente já pode ver de cara que é o quê, gente? É exatamente, ó, Lâmede, que é o mês que nós estamos. Depois vem a letra Mé, que é a letra que vai vir depois do Lâmede, mas é uma letra mãe, água. E a letra Num, que é o próximo mês, o mês de Rejvã. A gente está nesse mês aqui. A gente saiu lá de quê? Nós saímos exatamente lá de Nissan. Ou também isso aqui que representa, né? Peça. E também aqui em Malhut também tem a letra Rei do nome divino. Agora, o interessante aqui é que ao somarmos, né, esse nome, nós teremos então exatamente qual é o trabalho da formiga. Porque muitas pessoas ficam perdidas em relação ao que é a verdade da Torá e inventam coisas, né? Então, o Eterno, ele tem os seus servos para revelar a sua Torá para aqueles que querem aprender, mas infelizmente muitos não querem. Então, ó, vamos botar aqui 50 do Num, que a gente já viu já o casamento lá com o Yom Kippur, e aí depois o Men, que é 40, o Lamed, que é 30, e o Rei, que é 5 aqui. Olha, então nós temos aí, não é, uma síntese já do que a gente quer falar para vocês. Veja, 50 mais 40, 90, mais 30, 120, mais 5, 125, que são exatamente as letras que a gente falou e os 125 degraus que se deve subir no entendimento de Torá. O que está falando aqui? Comunidade, ajuda na comunidade, estar juntos para quê? Para estudar os 125 caminhos da Torá, com mudanças internas. Então, veja, não seja preguiçoso, não fique... Às vezes a gente faz uma reza, né? Parece até que nós somos aqueles feiticeiros lá, olha, agora vai dar tudo certo, eu vou fazer uma reza aqui, e aí eu vou chegar em tal lugar, vai dar tudo certo, e agora eu já tenho a fórmula na mão. Aí chega lá, quebra a cara muitas vezes, né? Porque não dá certo, a vida vai afundando, e vão indo ali para a literalidade da Torá e nada dá certo, por quê? Elas não entenderam que o trabalho da formiga não é para sair e ficar o dia todo trabalhando, é para trabalhar o dia todo na Torá do Eterno. Aqueles que conseguem chegar, eles vão entender, eles vão ter a sombra do Boré. O Boré é que é dono de tudo, ele vai sustentá-lo. Às vezes você fala, poxa, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ir aqui, tenho que ir, e confia na sua força. Às vezes você estuda a Torá, vai lá, estuda, fala, ó, Eterno, estudei essa Torá e confia. Confia, estou estudando a Torá, não estou preocupado. Né? E aí o que acontece? O seu estudo, não que você não pode fazer por interesse, mas às vezes a pessoa faz também, né? O seu estudo vai gerar luz, tá vendo? Ele gera luz. Essa luz que ele gera, então, ela traz o quê? Um acerto dentro da sua alma.
Se você não tem condições financeiras, se você não tem saúde, é por quê? É porque esse sistema aqui está chamando sua atenção para o estudo da Torá, como a gente vai estudar no livro de Jonas, né? A gente vai ter que... Esse sistema aqui, ó, de estudo, né? Ele vai gerar o conserto da falta desse sistema aqui, ó. Não vai faltar. Talvez não tenha o quanto você queira, o quanto você acha que é suficiente, porque às vezes você acha que você tem que ter dinheiro para viajar, tem dinheiro para final de semana ir para balada, ir para o restaurante, mas o Eterno, ele tira esse dinheiro, e ele dá para o cabalista o quê? Ele dá para o cabalista somente o suficiente para ele não se desviar desse estudo da Kabbalah. Qualquer coisa excessiva, que são gorduras excessivas, não presta para esse sistema. Por isso que esse sistema que salva a alma, que leva o homem para a doação perto do Boré, ele não é muito agradável para as pessoas que estão em recepção. Eles acabam indo atrás da recepção, mesmo que muitas vezes sejam enganados. E aí, quando eles veem, né, que eles perguntam assim, mas eu não estou recebendo o que eu quero. Nem o prazer interno, nem o dinheiro, nem a felicidade, nem nada disso. Eles abandonam esse sistema, né? E ao invés de voltar para a Kabbalah, eles não fazem isso. Eles seguem a vida e viram até ateus. Por quê? Eles não tinham em nenhum momento intenção em serem doadores de Deus. Eles estavam ali somente para recepção. E quem tem recepção, nada recebe do eterno. Não tem como entrar no sentido espiritual. Então, veja, vamos lá. Acordar de madrugada, consertar esses 105 degraus, conserta a alma, a pessoa vai ter uma compreensão, vai ser ligada diretamente ao Boré, e ela vai poder, então, entender qual é o processo da formiga, que não é formiga. Por isso que a gente veio até aqui falar da formiga, porque a gente também está falando dos bodes, não é? E a gente está compreendendo que, veja, esses 125 degraus, eles são bem complexos, porque o corpo atrapalha a alma, tá vendo? Pois bem, gente, vamos continuar aqui agora com a nossa leitura. Então, a gente parou para ver os 364 dias do dia de Yom Kippur, vimos que ano é Sefirot, quer dizer, se você pula para a doação, as forças impuras já não podem te alcançar. Se você está estudando, mesmo que nada funcione nessa reencarnação, porque é uma reencarnação que está vindo de outra reencarnação, se houver algumas falhas, não é? Então, você está consertando nessa reencarnação. E não tem nada que está acontecendo de errado, é assim mesmo, você tem que consertar. Tudo é um chamamento para você voltar para a Torá e para a Kabbalah. É isso que está acontecendo aqui. E aí a gente não pode reclamar de nada. Tudo que o Boré manda é para o bem, é para a nossa correção, é para nós consertarmos. Viu que a gente estudou na outra aula? Um corte de papel na mão é o Eterno que permitiu. Aí vamos continuar aqui. Então, ó, ele é removido do mundo quando a pessoa chega o quê? A pessoa chega em doação. Aí vai acontecer o que aconteceu com Yaakov. Yaakov ganha a guerra. Por causa disso, os filhos de Israel são livres e alegres, e o Rabi Shimon conta que um bode jovem, né, é sacrificado em vez de uma adulta. Ele fala sobre a expiação de Yom Kippur e diz que é assim chamado porque limpa toda impureza. E uma pessoa, porque o Eterno a perdoa. Lemos que há 5 privações em Yom Kippur. Veja, essas 5 privações. Quais são as 5 privações? Você não pode comer, não pode beber, lavar, ungir e usar sapatos de couro e ter relações conjugais. Essas privações são para que as pessoas possam ser ajudadas pelos 5 aspectos superiores, veja. É lógico, né, gente, que a gente mantém um respeito ali pelos estudos, etc., mas não tem nada a ver com isso. Isso, na verdade, é Hesed, são 5 sefirotes, Gevurah, Tiferet, Netza, Yesod. Yod, né? Netza e Yod. Não chegou a Yesod. Essas 5 proibições são níveis internos. Não tem nada a ver
que você vai deixar de comer em Yom Kippur, beber, lavar, ungir-se ou usar sapatos. Isso é coisas do corpo, né? São coisas do corpo. Lembre lá de Isaías 58, que nós lemos. É um dia que eu quero para você passar fome, é ficar batendo a cabeça na parede e etc. Jogar papelzinho escrito dentro da água para fazer ali, né, aquele rito, ficar tocando chofar por aí. Não, é interno. Você tem que procurar internamente o que está te afastando da Torá, do estudo da Torá, porque tudo é uma grande armadilha. O nosso ego, do Yetzer Hará, né, da privação ali. Vamos ver agora, olha. Venha, eis que Israel enviou o bode para Azazel. Está vendo? Israel é que manda esse bode para Azazel. Então, para o deserto, a fim de dar uma porção ao outro lado. Está vendo? A porção tem que se dar do outro lado, com o qual deveria ser ocupado. Então, eles ficam ocupados com isso. Você pode perguntar, por que há duas cabras ou dois bodes aqui? Uma para Hashem e outra para o outro lado. É compreensível enviar o bode do outro lado para Azazel, mas por que o bode para Hashem tem que vir também? Ele pergunta aqui. Lembrando, a palavra Seir é um local Israel, por isso que muita gente confunde mandar esse bode com jogar ele de cima de um precipício. E a palavra Seir também é a terra de Edom, fica na terra de Edom, de Ezave, tá vendo? Então, o que está falando aqui é bem diferente do que as pessoas imaginam. Ele responde, é semelhante a um rei que estava zangado com seu filho. Ele convocou um oficial de justiça que regularmente fazia justiça às pessoas, para vir punir o filho. O oficial de justiça se alegrou e entrou no palácio do rei para comer lá. Assim o filho o viu, pensou certamente a única razão pela qual esse oficial de justiça veio ao palácio de meu pai é porque o rei está zangado comigo. O que ele fez? Tentou agradá-lo. Uma vez que o agradou, o rei ordenou uma festa magnífica para si e para seu filho, e ordenou que o oficial de justiça não soubesse disso. Depois veio o oficial de justiça, o rei pensou, agora se eu souber da grande festa que preparei para o meu filho e para mim, haverá confusão à mesa. O que ele fez? Ele chamou o mordomo, encarregado da festa, e disse, prepare algo para colocar diante de mim, do oficial de justiça, para que o oficial de justiça pensasse que jantou comigo e não soubesse daquela outra festa preciosa para mim, para o meu filho. Ele então pegava aquela porção e ia embora e se desligava da nossa festa alegre. E o rei, se o rei não tivesse feito isso, esse oficial de justiça não teria deixado o palácio do rei. Então, o que acontece? É a história de Jove. Os filhos de Deus compareceram perante o Eterno, né? Estavam todos lá, e também entre eles foi o lado negativo, que tem Gematria 364. Quer dizer, 364 na verdade, não é? Se você soma, ó, 364, 3 mais 6 mais 4, você tem 13. Tá vendo? Olha que bonito. E aí, como que a gente compreende isso? Nós temos o nosso ego, que é o nosso corpo, que deseja tudo nesse mundo. Deixamos de estudar Kabbalah, Torá, não estamos nem aí que estamos aqui só 70 anos. Esse é o corpo, tá vendo? O corpo do homem. Esse corpo é puro ego, é pura recepção. Não tem nada que é bom. Inclusive, ele continua morrendo e pagando os pecados, tá vendo? E por que é misericórdia? Porque o próprio lado negativo, quando ataca, lembra? A luz entra pela ferida, ele corrige. Ele corrige. Se não fosse esse sistema, a pessoa não correria para o eterno. Esse ego, ele é o que deve ser dado para esse ser, né? O Summer, que a gente leu lá. Tudo isso que é do corpo, todo desejo, todo prazer, todo desejo de riqueza é dele.
Aí o que que acontece? Quanto mais isso tiver dentro da alma da pessoa, mais desejo de dinheiro, enfim, mais riqueza, o que que acontece? Mais é dele. Se a pessoa tem 99%, né, de ego, o que que ele vai levar? Vai levar esses 99%. A pessoa não tem nada de doação. Qual é o papel do cabalista? Ir para o lado da recepção para doar, ser igual ao seu boreto. Se a pessoa está ali em 100% de doação, o que que resta para o lado negativo levar? Não resta nada. Não tem um fio que ele possa tirar daqui. Tá vendo? Da doação. Mas da recepção, ele pode levar sim. Então, por isso que há o sofrimento. Quanto mais recepção você tem dentro de você, mais, né, mais vai ser levado. É por isso que as pessoas sofrem, tá vendo? Então, quanto mais desejo de receber para si mesmo, ó, se eu tenho 99%, ele leva 1% só. Aí é uma dor, né? Uma correção. E se eu tenho 99, não é? Só um vai para Deus, tá vendo? Isso são as duas cabras. As duas cabras são corpo e doação, ou seja, Yaakov, que é uma cabra, e a outra cabra de CI, é Esave, tá vendo? Esave. Isso são as representações. Yaakov é o quê? É Tiferet, Tiferet do mundo superior. Esave é idolatria, tudo que é ruim, tá vendo? Aqui é Tiferet. E aqui é Esave, que é Gevurah. É onde o anjo do Eterno lá que faz essas correções estão. Ele vem para pegar. E aí? Quanto de idolatria, quanto de recepção, quanto de coisas desse tipo tem dentro de você? Ainda dá tempo de rezar, pedir para o Eterno limpar, se dedicar mais a Torá, porque o que tiver será levado. 99, 55, 30, e essa correção é dolorida, né? Ela é dolorida, porque a pessoa, às vezes, tem que perder objetos, tem que passar por várias coisas que vão causar nela várias dores. E ela vai continuar fazendo o quê? Reclamando. Se ela não estuda a Torá, ela vai ficar com um velho sistema de milagres que resolvia tudo na vida dela, entre aspas, vai achar ver Deus dentro daquele sistema, mas não é nada disso. Quem está controlando tudo isso é o próprio Eterno. Quando chega lá, o Eterno indaga o Satã, e aí, de onde você viu? Ele fala, vim de andar e rodear a terra. Aí o Eterno fala, você viu o meu servo Jó? Aí ele falou, vi o seu servo Jó, mas o Senhor o protege, eu não posso entrar na casa dele, etc. Só que as pessoas não entendem que Jó não é um ser humano, Jó é o nosso ego, Jó é o nosso corpo, Jó é a nossa tela que se faz essa medição do ego. Como o ego de Jó, ele era rico, ele tinha filhos e filhas, ele era muito religioso, porque ele fazia sacrifício por todo mundo. O Eterno falou, olha, eu vou ter que consertar isso aí. Eu tenho que fazer Jó entrar em doação, senão a alma dele se perde. Por isso que o desafio era esse. Veja, Jó, que era a reencarnação do pai de Abraão, não é? Ele reencarna agora para salvar, não é, ajudar o povo de Israel. Então, quer dizer, esse ego que é oferecido ao lado negativo, que é o alimento deles, em Nissan é oferecido ali, em Yom Kippur é oferecido ali. Então, ele é oferecido e aí eles chamam a atenção exatamente para a saída ali do Egito também, que é a letra rei, que está ligada ao ego, porque é o bode, é o Ares, é aquele bicho que vive dando chifrada em todo mundo. E aí tudo isso só tem um significado, abrir mão de receber para si mesmo e estudar a Torá através dos seus 125 níveis, que não são só níveis intelectuais, são níveis de alma, porque são 5 mundos, cada mundo tem cinco mundos, né? Ou seja, eu tenho, dentro desses mundos, eu tenho os níveis de alma normal, dentro desses níveis de alma, cada Sefirot, eu tenho a divisão ali de 5, mais 5 mundos, e dentro ainda eu tenho mais 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125.
É assim que funciona. E eu tenho que subir e ir consertando todos eles na medida que eu vou tendo os estudos de Kabbalah, porque eu vou aprendendo, né? O estudo da Kabbalah, ele vai trazendo essa lição para mim. Veja quantas coisas a gente está matando aqui. Então, acordar de madrugada e construir, porque a madrugada é o local que tem menos ego. As pessoas estão dormindo, não tem desejo de recepção. É um tempo mais tranquilo, né? A madrugada, quando você também está quando a gente vai lá para uma área mais rural, tem mais plantas, cachoeira, o que a gente sente? Muita paz, porque não tem tanta vibração de desejo. Na cidade, não. É muita gente com muita recepção. Isso é o que é do lado negativo, e ele pega. Então, veja, continua aqui. Assim disse o santo, bendito seja ele, Israel, preparai 2 bodes, um para mim, um Aresave, e outro para aquele caluniador. Ou seja, é lógico que não são seres humanos, né? É desejo de recepção, ego vezes doação. Para que ele pense que comeu da minha refeição, ele não saberá da outra. Então, esse alimento é do lado negativo. E nossa própria refeição alega que ele pegue essa porção e siga em seu caminho e se afaste da minha casa. Uma vez que a Supernal Imã, que é o mundo vindouro, ou seja, Biná, veio habitar no santuário do mundo inferior, para observá-lo com um rosto radiante, é justo que o caluniador não estivesse presente, nem os queixosos, está vendo? Nem ele, nem aqueles que vivem reclamando e não entendem os processos. Quando ele tinha todas as bênçãos, ilumina tudo, e todo tipo de liberdade está disponível em Malhut. Israel recebe essas bênçãos. Veja, não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Por quê? Se você foi para cima, se uma parte da sua alma está sendo levada lá para Biná, você está traduzindo a sua essência, a sua alma para os mundos superiores. E isso acontece todo dia. Todo dia tem um Yom Kippur pessoal. Todo dia alguém é julgado, pode ficar doente, perde um trabalho, pode ser alguma coisa nesse sentido. Veja, quando o mundo vindouro, que é Biná, tá vendo quando você chega lá, entra no santuário do mundo inferior, que é Malhut, o mundo inferior se alegra e seus filhos naquela magnífica festa que é tirada de Biná. A festa não é aqui, ela é lá em Biná e ela é da alma. Biná abençoa a mesa, todos os mundos são abençoados juntos e todo tipo de alegria e rostos brilhantes estão presentes lá. Eis que está escrito, para que sejais limpo antes Hashem, Vaikra 16:30. Então, essa limpeza, ela acontece dentro da alma, mas existe, né, gente? Existe uma questão de estudo muito profundo para você entender. Porque senão você fica assim, que nem a formiga sem antena, né? Já viu uma formiga sem antena? Ela não sabe para onde vai. Ele diz aqui, ele purificará o santuário mais interno e purificará a tenda do encanto e o altar para a expiação pelos sacerdotes por todo o povo da congregação. Então, eles serão limpos, né? O sacerdote, a gente já aprendeu também o que é o sacerdote, não é ninguém vestido com uma roupinha de sacerdote. Hoje as aulas devem começar a ir para o canal, né, de tudo que a gente estudou até agora. Ainda está escrito, e Arão lançará sorte sobre, não é, os 2 bodes. Então, ele fala aqui, ó, a palavra Aharon, e ele não fala sorte, ele fala Al. Chenei Ha-Shirin, Guidolot, ou Goralot, perdão. Goral, Ahad, Le, I-A. Então, veja, aqui nós temos o quê? Que ele vai tomar ali, né, lançar sorte sobre os bodes. Veja, aqui essa sorte sobre os 2 bodes é a palavra Al, que na verdade é A em Lâmide, que somando dá 100, que são as 100 sefirotes, né, as sefirotes completas. Então ele vai tirar sorte, né?
E esta é a alegria do caluniador, que o santo bendito seja ele, lance muita coisa para ele, e o convida a tomar o bode expiatório, mas ele não percebe que derrama fogo flamejante sobre sua cabeça e sobre o povo, como está escrito, porque amontoaram brasas de fogo sobre a cabeça. Michelei 25, 22. Veja, o lado negativo, ele precisa de alimento. Da onde ele se alimenta? Do seu ego, do seu desejo de recepção. Poxa, Moré, mas tem uma pessoa que é tão linda, é tão maravilhosa, parece um anjo, tanto físico, né, como ali também parece a gente, mas se ela tem recepção, ela não tem cabalá, ela não tem como. Não tem estudo de cabalá, não tem Torá, não tem como. A pessoa pode falar como um anjo. A pessoa pode até mostrar para você que ela é um anjo, mas não é. Quando vem a pancada, como no caso de Jó, que o ego tem que ser tirado, não sobra nada da pessoa. A pessoa fica, mas meu Deus, aí começa a reclamar do Borê, aí começa a trazer sua religião. Ela não entende que o lado negativo é a mão do Borê. Veja, para que ela abra a mão desse ego, enquanto ela está lutando para sair, né, da mão do ego, o lado negativo está oferecendo um monte de comida para ela, um monte de coisa dentro do ego. Aí ele pergunta, olha, você tem X na tua conta, dá para você comer? Dá. Mas, poxa, e se você tivesse dinheiro para fazer aquela viagem que você tanto quer lá para Ilha Bela, os Estados Unidos? Poxa, você não seria mais feliz se estivesse naquela mesa de bar, com aquele seu amigo, tomando aquele vinho, Aí a pessoa, o Eterno começa a trabalhar, como a gente vai ver na história de Jonas, a vida da pessoa, ela não consegue entender que é o Eterno tirando dela o ego, ou mostrando que ela tem esse ego, para que ela se volte para a Torá. Talvez ao invés de estar toda sexta-feira numa mesinha de bar, tomando uma cerveja, um vinho, sei lá o que, ela era melhor ela estar... Era melhor não, é melhor ela estar estudando a Torá. Então, veja, isso é a vida de santidade para Kabbalah, para a Torá. Se separar. Não adianta a gente seguir as leis literais. Não adianta, porque as leis literais elas não vão te dar esse entendimento. Vai levar tudo na literalidade. E veja, a própria questão de sacrifícios que vão fazer agora, vão matar um monte de galinhas para fazer capará, não é? Vão matar, daqui a pouco, vão matar bodes lá em Israel, já estão fazendo isso. Os judeus samaritanos fazem isso. Veja, o que isso tem a ver com Torá? Nada, baseado no estudo que a gente fez ontem. Vocês podem derivar isso da passagem. Mesmo Esther, a rainha, não deixou ninguém entrar um rei para o banquete. Ela separou e não, a não ser eu mesmo, ela fala, Esther. Esther tem um segredo. Esther deve se ler Seter, que é segredo. Né? Se ler o contrário, Seter, existe um segredo. Então, o livro de Esther, quem é Esther? Esther é Sherinah, a presença divina. A Hashverosh, na história, na verdade, quando não tem um nome próprio ali, Hashverosh é o próprio Eterno. Então, toda a história é muito diferente do que as pessoas imaginam. E aí o que acontece? Estela, ela fala, né? A não ser o mesmo que possa entrar. Então, Ramã, veja, Ramã saiu naquele dia alegre, com o coração alegre, porque era dia de Yom Kippur, era dia de julgamento. Com aquela porção que recebeu e seguiu o seu caminho. Depois, quando o rei Supernal chegou ao palácio da rainha, a rainha pediu para si mesmo, por seus filhos e pelo povo do rei, que era aquele povo que estuda a Torá. Ah, mas é os judeus? Não, é aquele povo que estuda a Torá, qualquer um, como a gente vai ver aqui. Mesmo quando os filhos de Israel estão no exílio e rezam diariamente, Malhut, qual é o exílio? A alma que está nesse corpo
dentro, né? A alma está aqui nesse corpo, nesse mundo. Isso é exílio. Não é que alguém está espalhado aqui, outro está espalhado ali, outro não é nada disso. Sobe nesse dia de Yom Kippur, diante do rei, e pede por seus filhos, então toda a vingança que o santo bendito seja ele, vai trazer contra Edom, tá vendo? Contra todo mundo que a recepção idólatra é decretada. A gente já começou a ver aí cair avião, pessoa morrendo de jeitos aí inexplicáveis. E é decretado como esse caluniador, removido desse mundo, como está escrito. Ele destruirá a morte para sempre. Ishaiah 25:8. Tenha em mente que está escrito sobre o tempo do exílio, porque somos vendidos, eu e meu povo, já que a aflição não teria igualado o dano do rei. Esté 7:4. Qual é o dano do rei? É como você diz, e corta o nosso nome da terra. E o que farás pelo grande nome? Yehoshua 7:9. Porque o grande nome não mais será mantido, e este é o dano do rei, ou seja, a pessoa não tem mais o nome Binar, não tem mais o Olam Rabá. Não se trata de morte nesse mundo. Seria maravilhoso se todos já morressem, já salvos, e acabaria com os problemas desse mundo, ao qual as pessoas tanto se apegam. Não que você não deva amar a vida aqui, não é isso. Estou falando que o fim é você estar ligado exatamente a Biná. Então, Raman, que é o outro lado, veja, Raman não é como a religião quer botar, que era um homem que existiu, né? Veja, quando é julgado lá, fala, olha, o Eterno jogou festa de Purim em todas as nações. O que é festa de Purim? Se bota fantasia, e todo mundo vai seguir a festa literal, vai botar fantasia? Não. É que seu corpo é a fantasia da sua alma. Você está fantasiado, é um lembrete para isso. E Deus julgou quem? Os judeus? Não. Ele julgou toda a terra, as 70 províncias. Veja, o que tem a ver com as 7 sefirotes, etc. Todo mundo. Aí diz que os judeus pegaram espada, etc., para se defender. Na verdade, a palavra judeu, ela vem da palavra Yehud, que é a mesma coisa que a formiga fez, se reunir para estudar Kabbalah e Torá. Ou seja, se unificar, unificar todas as almas. Então, veja, e Ramã não é nada disso que eles descrevem, que nos ensinam. Que veio os inimigos do povo judeu, que o povo inimigo tem inimigo, todo mundo tem inimigos, os negros têm inimigos, talvez tenham negros também sejam inimigos de brancos. Isso é do homem, não tem diferença dentro da lógica humana, do cérebro humano. Então, Ramã é um sistema, tá vendo? É esse sistema, que é o outro lado, que é quem? O próprio ser negativo, tá vendo? Ele foi atingido de terror diante do rei e da rainha, Esther. Então, cada rosto brilhante, toda alegria, está presente, os filhos de Israel saem livres naquele dia, em Yom Kippur. Aí a gente tem que ver lá no canal as 4 mortes de Samael. Uma delas é estrangulamento, enforcamento. Não é isso que está falando aqui. Não é para matar ninguém, como as pessoas estão fazendo, é para matar o lado negativo que está ligado ao seu ego, que fortalece esse outro lado. Daquele dia em diante, a liberdade e a alegria governaram abertamente sobre eles, e eles desejavam alegrar-se com eles a partir daqui. Assim como uma porção é dada ao outro lado, tem que ser dado, Deus mantém eles vivos através do Nedarkik, como nós já vimos, para que ele parta de Israel, uma porção também é dada a outras nações, para que eles partam de Israel abaixo. Venha, eis qual é o significado secreto de oferecer um bode em vez de outra coisa. Porque é que o primeiro dia do mês oferece-se uma cabra. E também aqui no Yom Kippur. Se você diz que é porque a cabra é do seu aspecto, está bem. Mas por que não uma cabra adulta? Que é o nome Ezer. Né? Está aqui, ó. Ezer. Você está vendo aqui que esse EZ aqui ele tem gematria 77, a mesma gematria da palavra Masal. Então, aqui tem a ver com Masal, né? Ou 7 sefirotes, com uma sefirote dentro, 10 sefirotes, mais um sefirote, para 70.
também tem isso. Mas uma cabra jovem hebraico, do hebraico seir, tá vendo? Ele fala isso aqui, por que não uma Z mais uma seir? É um nome totalmente diferente. O seir, não é? Está aqui acima, ó, aqui a gente tem a palavra seir. Shin, Ain, Yud, Resh. E por que não uma jovem, né? Uma adulta, perdão. Mas sim uma jovem, tá vendo? Não está falando de cabra jovem, está falando de Edom. Não é uma cabra, é um sistema espiritual. Então, por que CI, que é pequeno? Ele diz aqui. Ele responde, isso é necessário, ou seja, apenas uma cabra, e é conhecido por todo aquele que realiza bruxaria. Veja, bruxaria também, esses milagres aí que acontecem aí na reza da recepção, que a realizam apenas com aquilo que ainda não acasalou com a fêmea. Portanto, todas as cabras jovens que ainda não acasalaram com uma fêmea, estão, os bodes, né, que não acasalaram com a fêmea, estão entre as suas espécies do outro lado. E a razão é que um el estranho é estéril. Ele não produz nada lá do mundo. E não produz frutos, mas é um bode crescido já acasalou com uma fêmea e produziu frutos. Portanto, não está na porção do outro lado. Uma vez que o outro lado é um rei que está escrito, um rei velho e tolo, Correlete 14:13, que são os idólatras. O rei velho e tolo é a idolatria. Em sua honra, um jovem bode é dado àquele que nunca casalou, né, com uma fêmea, e não deu de sua força a outra, da sua própria espécie, como mencionado. E cada feiticeiro que desempenha essas funções sabe disso. Portanto, eles colocam todos os seus pecados sobre aquele jovem bode. Venha, eis que, embora os bodes jovens seja da porção do outro lado, há um segredo aqui, pois no outro lado da impureza, quanto mais baixos os aspectos, maior sua impureza. E quanto mais os graus mais baixos descem, mais é a sua impureza. Portanto, a porção do outro lado é maior em uma cobra crescida, uma cabra crescida, um bode crescido, perdão, porque seus pelos pendem mais para baixo, ou seja, mais rigor do que qualquer outro animal. Assim como seus juízos se originam abaixo, exatamente em impurezas. A impureza deste reino maligno, que é o rei do outro lado, é mais clara e mais refinada, e não tão completamente impura quanto nas inferiores. Portanto, é dado um bode jovem, seir, peludo, cujo cabelo não fica pendurado e não é liso. Não é liso por causa da sua impureza, mas o cabelo não fica pendurado para baixo, de modo que a impureza não deve crescer forte, com esses graus mais baixos dos outros lados. Portanto, é certamente uma cabra jovem, né? Ou seja, seir. Então, jovem, aqui está sendo falado em seir. Ele pergunta, por que é chamada de expiação? É chamado de expiação. Hebraico, né? Do hebraico Kippur. Na verdade, é sorte, né? Kippur, Kippurim. Veja, a festa de Yom Kippur, não é? E depois a gente tem a festa de Purim. É a mesma coisa. Inclusive, se a gente olha no slide aqui, que não é aula de agora, mas se a gente olha no nosso slide aqui, todas essas festas já estavam codificadas aqui dentro da Torá. Elas já estavam aqui codificadas, porque é um sistema que o Eterno já criou, tá vendo? Então, se você pega a palavra Aharei, você tem aqui codificado 14 de Adar, que é a festa de Purim. Tá vendo? No próprio escrito de Yom Kippur, porque eles morrem, começa Aharei morte, após a morte dos filhos de Aharão, já começa dentro da codificação do próprio sistema a questão do Purim, tá vendo? E aí vai chegar aqui o Rosh Chodesh, né? A palavra Aharei Mote vai falar isso, ó. Aleph vai ser, né? Vamos dividir isso aqui, deixa eu só entender aqui bem, ó. Aharei, ó, e agora sim entendi, ó. Uresh
Urete e o rei vão formar a palavra Rocha Rodeste, que não tem nada a ver, não é com ano ou nada disso, porque nós temos 4 anos novos, tem a ver com subir na árvore Sefirot. Daí o resto, o Aleph ao Yud, aqui da palavra que eles morreram, vão gerar do Aleph ao Yud, ó, exatamente os 10 dias de Yom Kippur, que são chamados de Yom Noraim. E aqui a gente tem uma aula incrível, mas não é a aula de agora, eu não vou. Essa aula já tem no nosso canal várias vezes lá. Então, veja, a gente continua aqui, então. Ele pergunta, né, o chamado de expiação, que é que pude de sorte, ele responde, por que purificar toda impureza e a retira de diante dele neste dia? Por chamar-se Yom Kippur, ou seja, dia de sorte, Yom Kippur, o que significa um dia de limpeza. Assim chamamos, está escrito, por aquele dia os pedirá para vos purificar. Vaikra 18:30. Ele pergunta, por que diz para naquele dia? Deveria ter dito por este dia. Ele responde, porque o templo celestial é quem? Não é uma terra lá na terra de Israel. É Malhut. Mas também não é o nosso Malhut. É o Malhut que nós vimos que é acima. Tá vendo? É esse Malhut aqui. Quando se chega lá. Esse é o templo. Não está no nosso mundo. Então, foi purificado e iluminado. Lembra que o Yud, ou seja, as 10 Sefirot só vai até aquele nível superior, não desce, justamente para que essas pessoas egóicas elas não subam, elas não passam de forma nenhuma. Essas pessoas que levam a Torá no literal não passam. Pode estar vestido de rabino, pode ser bonitinho, cantando em hebraico, pode ser lindão, te dando esperança, você pode até gostar. Porque, assim, às vezes a gente ouve uma canção de um sábio que parece muito triste, mas ele está em doação. E a gente ouve uma música judaica que as pessoas estão muito alegres e tal, e estão em recepção. Aí você gosta mais do quê? Da música que está em recepção. Isso tem a ver com o nível que tua alma está, a vibração que tua alma está. Entende? Então, os nossos sábios, eles sempre tinham canções muito adequadas para cada situação. E, às vezes, as músicas parecem tristes. Porque nós sentimos, nosso corpo sente tristeza em ter prejuízo. A gente não quer perder nada. A gente está totalmente exável que fala, olha, se eu vou perder a primogenitura nesse mundo, se eu vou morrer nesse mundo, para que eu quero primogenitura? Para que eu quero as bênçãos dos mundos superiores para andar em doação como o Boré é doação? Eu quero é tudo nesse mundo. Eu quero estar no barzinho com meus amigos, eu quero jogar conversa fiada, eu quero estar numa mesa de vômito, porque uma mesa sem Torá é uma mesa de vômito, mas eu gosto daquele amigo, não tem problema. E a gente sempre entra naquela percepção, naquela coisa, mas Deus entende, Deus sabe, né? E não é assim, gente. Deus, ele fez uma proibição. E essas proibições são exatamente para você se voltar 100% para a Torá e Kabbalah, para que você possa entrar em doação, senão você estagnará ou até amputará a sua missão nesse mundo. Veja, então, foi purificado Malhut, portanto está escrito, porque nesse dia ele perdoará, né? O que significa que ele perdoará e purificará primeiro este dia, ou Malhut, para ele possa ser purificado e perdoá-lo depois. Outra explicação, ele perdoará naquele dia, que é Malhut, e limpará primeiro. A única razão pela qual ele precisa ser limpo é você, ou seja, para o seu bem. Ele precisa ser limpo e purificado primeiro. Ele perdoará. Ele pergunta quem perdoará, e ele responde, é um mundo superior, que é Biná, que ilumina e limpa tudo. Portanto, todos os aspectos maléficos, que são chamados de as profundezas do mar, são removidos, assim como essas profundezas do mar estão caindo também os pelos da cabra jovem, que pertence ao seu lado negativo, ou seja, o outro lado. Os cabelos daquele lado não são lisos, mas são grosseiros, o que alude aos julgamentos. Veja, são dinins, julgamentos, está vendo? Por isso que é a questão de Seir, não é? Da mesma forma, está escrito, e ele fará expiação
pelo lugar santo, por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados. Vaikra 16:16. O que significa que o acusador não terá poder sobre eles. Portanto, Yom Kippur é a limpeza de todos os pecados e a sua purificação. Israel deve purificar-se e andar descalço como os anjos elevados. Há 5 privações no Yom Kippur, que são comer, beber, lavar, ungir, uso de sapato e relações conjugais, a fim de ser ajudado por 5 aspectos superiores, que são xadrez, gevurah, tiferet, netziot. Yom Kippur, que Abinah trouxe à tona, e são suas portas. Se beber é considerado como uma privação separada, então há 6 privações, porque beber é do lado de Isaac, é gevurah, e como é do lado de Abraão, né, é gevurah, e comer é do lado de Abraão, que é Hesed. E por isso que são 2, embora beber está incluído na alimentação, então eles são 6. A última privação são as relações conjugais, que estão localizadas no 6º nível, que é Yesod, que corresponde a realizarmos a privação. Ou seja, Yom Kippur é um dia que você deve abrir mão de receber tudo e qualquer coisa para você. Não tem nada a ver com literal. Inclusive, o próprio... é aquela ideia de que todas essas sefirotes, elas saem do caminho e aquela malhut vai se juntar com Biná. É isso. Não tem nada a ver com comer, beber, botar roupa. É você entrar em doação. E isso, quando você entra em doação, em Yom Kippur, pode ser qualquer dia do ano. Em qualquer momento, em qualquer local, você pode entrar mais em doação. Você pode fazer um estudo de Torá especial. Esse estudo de Torá, Kabbalah, que você faz, não é para você, ele conserta mundos, ele alimenta mundos espirituais, ele traz a força da divindade, mantém tudo funcionando. Mas nós, ao contrário, levamos toda essa beleza da Torá, da Kabbalah, para coisas pessoais, dinheiro, para o nosso bem-estar, etc, etc. Então, com esse shiur, a gente pode mudar um pouco o nosso aspecto interno, mudar um pouco do entendimento do que é a Torá, entender mais profundamente o que é a Torá, e assim a gente pode avançar mais um ano com a permissão do Boré.